Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus, é sempre um privilégio ter a honra de trazer a palavra. Eu quero café, eu sempre quero café, irmão, mas agora não, obrigado. Meus irmãos, quero começar a palavra aqui fazendo uma pergunta para vocês. Uma pergunta bem sincera, não tenham medo de responder, tá? Ó, o Zeca já olha. Quantos aqui tem tatuagem? Tatuagem, quantos aqui tem? Menos da metade, glória a Deus. Meus irmãos, eu trabalhei uma época numa empresa que se chama Telefônica, hoje ela é a Vivo, né? Trabalhei na Telefônica, e a Telefônica ela ficava do lado de um bairro chamado Liberdade. Quem aqui conhece a Liberdade? Liberdade é o bairro onde mais tem japoneses aqui em São Paulo, né? E eu trabalhava com uma pessoa, essa pessoa ela tinha tatuada na perna, bem na canela assim, ó, uma frase em japonês, né? E ele sempre, a gente perguntava, o que significa essa palavra? O que está escrito aí? Ele falava qual era o significado, que agora sinceramente eu não lembro, mas era alguma coisa, sei lá, de prosperidade, era alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que era. E aí nós fomos um dia almoçar na Liberdade. E a gente sentou lá na mesa, ele estava de bermuda, e aí eu vi que a atendente vinha tirar o nosso pedido e olhava para a perna dele. Ele vinha tirar o nosso pedido e eu ficava olhando para a perna dele. E aí eu sempre fui muito brincalhão, eu sabia que era em japonês, estava escrito, a pessoa que estava atendendo a gente era japonês. Brincando, eu falei assim, ó, vamos ver se está escrito isso daí mesmo. E eu perguntei para ela, falei assim, o que está escrito na perna dele? Ela falou assim, é meio complicado. Eu falei, ih, tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim, não, está escrito tal coisa. Ela falou, quase. Quase está escrito isso, só que tem uma letra aí, alguma coisa que está errado. E está escrito vaca. Então ele pediu para tatuar alguma coisa, alguma palavra que eu não lembro, mas tatuaram vaca. Porque no japonês vocês sabem que tem alguns símbolos que significam outras coisas. É uma junção de símbolos. E tatuaram errado na canela dele. E por que eu estou falando isso? Porque a nossa palavra hoje será sobre tatuagem. A vaca não. É sobre tatuagem. E aí alguns jovens já devem pensar assim, é hoje que eu descubro se tatuagem é pecado ou não, né, Xande? É hoje que eu descubro se eu vou poder me tatuar todo, se eu não vou poder me tatuar nada. Então, antes da gente começar essa palavra, eu queria pedir para você acalmar o seu coração. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que Ele possa falar. Não que eu fale, mas que Ele fale aos nossos corações. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia nós temos o privilégio de estarmos na casa do Senhor, te adorando, te exaltando. Pai, nós sabemos que nós estamos aqui, assim como foi ministrado no louvor, assim como a Sara ministrou, nós não estamos aqui para assistir um culto, Senhor. Nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Nós estamos aqui para adorar o Seu nome, para aprender mais sobre a Sua palavra, Senhor, para nos santificarmos mais, para nos aproximarmos mais do Senhor. Então que o culto de hoje, Senhor, não seja o homem falando, mas que o Espírito Santo venha falar diretamente aos nossos corações. Não, Senhor, com uma voz audível, assim como nós estamos acostumados a ouvir as outras pessoas falando, mas que o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração, ministre à nossa mente. Abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, para que nós possamos, Senhor, de fato compreender a Sua palavra, aquilo que o Senhor quer trazer para nós essa manhã. Nós já te agradecemos por tudo que o Senhor ainda vai fazer aqui. E nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra não é uma palavra minha, tá? É uma palavra do pastor Eibe. Quantos aqui conhecem o pastor Eibe? Já ouviram falar dele? Pastor Eibe, meus irmãos, ele é um dos fundadores da Igreja da Paz, tá? Na época ainda chamava Igreja da Paz, não era Paz Church. E ele é nosso pastor presidente. Ele é pastor presidente da Paz São Paulo, que hoje é a maior igreja que nós temos aqui em São Paulo. E é até um pouco difícil ministrar uma palavra dele, que foi escrita por ele, porque ele é uma pessoa que ele tem muita revelação da palavra. Exatamente por essa revelação, que é um dom, o Espírito Santo deu o dom de revelação da palavra. Então, exatamente por isso, é um pouco difícil. Mas, para alegria de uns e tristeza de outros, nós não falaremos sobre tatuagens da pele. Eu não vim aqui para falar para você que você pode se tatuar ou que você não pode se tatuar. O tema da palavra é como se livrar de uma tatuagem interior. Nós vamos falar sobre tatuagens que são feitas lá dentro de nós, não tatuagens exteriores. Não foi por isso que eu vim de manga comprida, para esconder as minhas tatuagens. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar sobre algo que é muito mais importante do que a gente falar se você pode ou não fazer um desenho ou uma frase no seu corpo. Mas eu quero falar nessa manhã sobre uma tatuagem que ela é cravada lá dentro de nós.
algo que é escondido e muitas vezes só nós sabemos. Muitas vezes o nosso irmão mais próximo, a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pai, nossa mãe, muitas vezes não sabe que nós temos essa tatuagem. Diferente se fosse algo externo. Uma hora ou outra, se você faz uma tatuagem externa, alguém vai descobrir. É ou não é? Não tem como você esconder para sempre. Mas uma tatuagem interna, dependendo do quão profundo ela foi tatuada, muitas vezes você vai nascer e você vai morrer sem revelar essa tatuagem. Só que essa tatuagem, meus irmãos, pode ser que ela não te leve ao céu. Dependendo da profundidade, do nível que está essa tatuagem dentro de você, pode ser que no último dia, quando você encontrar com Jesus, você fale assim: em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu impus as mãos e enfermos foram curados. E Jesus fale assim: não sei quem é você. Isso é muito difícil, meus irmãos, isso é muito duro. Então nós teremos que trazer à tona as tatuagens que nós temos dentro de nós para que elas sejam curadas. E eu queria trazer uma ilustração aqui. Uma das maiores capitais do mundo é Hong Kong. Hong Kong tem a maior concentração de pessoas no mundo, são muita gente mesmo. Se você assistir vídeos na internet, você vê cruzamentos, faixas de pedestre, as pessoas vão se cruzando, vão se batendo de tanta gente que tem. Se a gente pega, por exemplo, a Avenida Paulista, que é um centro muito movimentado, não caberia metade das pessoas que estão lá em Hong Kong, porque elas iam se bater uma na outra. E também, por coincidência ou não, é o local onde mais tem estúdios de tatuagem. Em Hong Kong é o local onde mais tem estúdios de tatuagem. Vocês sabem que existe uma máfia chamada Yakuza, e eles tatuam o corpo todo com simbolismo e tudo mais, e acabou que virou uma moda, e isso se expandiu para o resto do mundo, onde pessoas se tatuam. E lá em Hong Kong é muito comum isso acontecer. É um mercado que gira muito dinheiro. Por conta disso, todo lugar que você vai, praticamente, você acha um estúdio de tatuagem. E foram fazer uma pesquisa, foram fazer uma reportagem. Nesse polo industrial, que tem mais estúdios de tatuagens, eles chegaram até um que era muito famoso, um dos maiores de lá. E essa é uma história verdadeira, tá, meus irmãos? Chegaram em um que era um dos mais famosos, maiores de lá, e foram fazer entrevista com alguns tatuadores, foram fazer algumas perguntas para eles. E uma das perguntas que fizeram para um dos tatuadores mais experientes lá foi: qual é o estilo de tatuagem que é mais tatuada aqui no seu estúdio ou na cidade de Hong Kong? Esperando ele que seria uma resposta de algo oriental, porque eles gostam muito do estilo oriental, dragão, carpa. Então eles já imaginavam que seria alguma coisa assim, adoração a outros deuses, porque não é um país cristão, né? E para surpresa da pessoa que estava fazendo essa reportagem, o tatuador falou assim, ó: a tatuagem mais famosa e que nós mais fazemos é a frase Born Loser, que significa em inglês nascido para o fracasso. E ele ficou espantado com isso. Que a tatuagem, no lugar onde mais tem gente, onde mais tem estúdios de tatuagem, a tatuagem que mais era feita era Born Loser, nascido para o fracasso. Agora, por que uma pessoa tatuaria em si a frase nascido para o fracasso? E o tatuador, ele deu uma explicação muito convincente. Ele falou assim, ó: quando as pessoas vão a um estúdio de tatuagem, algo que está dentro dela é tão forte, é tão enraizado, que eles querem achar alguma forma de exteriorizar aquele sentimento. E isso é verdade, meus irmãos. Eu tenho tatuagens, todas as minhas tatuagens foram feitas em um momento da minha vida, onde aquilo que eu estava sentindo era tão forte que eu quis exteriorizar aquilo. E eu tenho certeza que as pessoas que levantaram as mãos aqui falando que tem tatuagem foram da mesma forma. Se perguntar para cada um qual é a história da sua tatuagem, ele vai te falar: eu estava vivendo num momento assim, 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 ou aconteceu isso, 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 ou sofri isso, 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 ou eu gostava disso, 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 gostava muito e exteriorizei aquilo. Então não só a palavra Born Loser, mas qualquer outra tatuagem, ela é a exteriorização de algo que nós já temos dentro de nós. E o tatuador falou: antes de tatuar a pele, essa pessoa já tem esse desenho ou essa frase tatuada dentro de si. Então, para uma pessoa tatuar Born Loser, quer dizer que ela já se sentia fracassada.
Ela já tinha uma visão de que a vida dela era uma vida fracassada, de que ela provavelmente não era uma pessoa aceita pela sociedade ou aceita pela sua família. Ela já tinha esse sentimento dentro dela de que ela era um perdedor, de que ela era um fracassado. E aí exterioriza isso. E nós vamos ler aqui na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14. Eu queria pedir para vocês abrirem comigo. Hebreus, capítulo 5, versos 13 e 14. Eu vou ler com vocês aqui na tela, que eu coloquei também aqui no slide. Diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, meus irmãos, ele está falando o seguinte, que qualquer pessoa que ela é recém-convertida, qualquer criança, ela tem uma noção do que é o bem. Nós não precisamos ser um crente experiente, nós não precisamos ser um cristão experiente para nós sabermos o que é o bem. Afinal de contas, fazer o bem já é da nossa natureza. Então nós sabemos o que é bom para outras pessoas. Uma criança sabe o que é bom para as outras pessoas, para as outras crianças. Mas a palavra de Hebreus, ela continua falando assim, ó, mas o alimento sólido, ou seja, aquilo que é mais difícil, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, como também o mal. Então o que ele está falando? Que para nós discernirmos o bem, nós não precisamos de maturidade espiritual. Mas para nós discernirmos o mal, nós precisamos de uma certa prática, de uma certa experiência. E aqui, a carta de Hebreus não está falando sobre o mal óbvio. É óbvio que eu não preciso, que eu não posso matar alguém. É óbvio que eu não posso maltratar alguém. É óbvio que eu não posso bater em alguém, que eu não posso roubar. Isso é muito óbvio. Mas existem certas mentiras que o diabo coloca em nossa mente, que são o mal escondido, é o mal sutil. O Satanás, ele é astuto, ele sabe como colocar na nossa mente alguma mentira para que nós acreditemos que seja uma verdade. Ele sabe fazer com que nós façamos o mal sem que a gente perceba que é o mal. Por isso que muitas vezes a gente se converte e algumas atitudes que nós temos, nós nem sabíamos que era errada. É ou não é? Quando nós se convertemos, a gente brinca que a gente chega cheio de carrapicho e aos poucos a gente tem que ir arrancando esses carrapichos, esses espinhos de nós. Porque muito mal que nós fazíamos, nós nem sabíamos que era mal. E Paulo escreve na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, falando sobre os dons do Espírito. Paulo deixa muito claro que existem alguns dons que o Espírito Santo nos dá, como por exemplo a fé, falar em línguas, interpretar línguas, o dom de cura. E ele fala sobre um dom que é o dom de discernimento do Espírito. Talvez hoje, meus irmãos, hoje, na geração que nós estamos vivendo, talvez o discernir o Espírito seja um dos dons que nós mais precisamos desenvolver. Vocês já repararam que ultimamente nós não temos mais manifestações demoníacas na igreja? Antes era muito comum. O louvor começava a tocar, caiu um endemoniado aqui, um endemoniado ali, as pessoas iam expulsando e tal. Só que com o passar do tempo, os demônios, eles perceberam que não era isso que ia atrapalhar o crescimento e a expansão do reino. E hoje nós temos manifestações demoníacas sem a exteriorização dela. É por isso que é importante nós termos o discernimento do Espírito. Porque muitas vezes nós estamos sendo atacados, o diabo tem colocado mentiras na nossa vida, tem tatuado coisas dentro de nós que muitas vezes nós nem percebemos. E quando nós percebemos, já é tarde e nós precisamos lutar contra aquilo. Então, quando Paulo fala sobre discernir o Espírito, é exatamente por isso que muitas coisas, quem é um cristão novo, recém-convertido, não consegue identificar. Mas pela prática, pela experiência que nós adquirimos com a nossa vida cristã, nós conseguimos identificar o que Satanás tem feito. E isso ele coloca dentro de nós. E para nós crescermos para fora, para nós crescermos exteriormente, primeiro é um crescimento interno. Nós precisamos identificar, crescer primeiro dentro da nossa mente, do nosso interior, para que isso se expanda e cresça para fora de nós.
E eu quero ler com vocês agora 2 Coríntios, capítulo 10. Está aqui no slide também, eu vou ler com vocês aqui no slide. Essa versão que está aqui, meus irmãos, é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Eu tenho usado muito a versão NTLH, que é a nova linguagem traduzida para os dias de hoje. Só que quando você começa a estudar um pouco mais a Bíblia e você começa a comparar versões, há algumas palavras na nova linguagem traduzida para a linguagem de hoje que ela não é exatamente a fundo o que aquilo quer dizer. Não é que esteja errado, tá, meus irmãos? Não há versão nenhuma errada. Se ela é validada pela Sociedade Brasileira de Bíblica, ela não é errada. Mas algumas palavras, em específico, você vê não tão profundidade como em outras versões. Então, hoje eu vou usar a Almeida Revista e Atualizada. 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5. Ela diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento em obediência a Deus. Aqui, meus irmãos, vocês viram que eu destaquei algumas palavras: fortaleza, sofismas, altivez e pensamento. Na nova linguagem traduzida para o dia de hoje, ele não fala exatamente essas palavras. E são palavras importantes para nós entendermos o que Paulo estava escrevendo na carta de Coríntios, quando ele estava ensinando a igreja de Corintos. E aqui fala que a nossa luta não é contra a carne. Por quê? As armas da nossa milícia não são carnais. Deus não vai chegar para mim e para você e falar assim: toma aqui essa espada, toma aqui esse escudo, toma aqui essa arma, essa flecha. Por quê? A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados e potestades. A nossa luta é contra o reino espiritual, algo que pouquíssimas pessoas têm o privilégio de ver. Existem sim pessoas que têm a visão aberta, que se ela estiver aqui, a pastora do pastor Aías, a pastora Vanessa, que é a pastora de Carapicuíba, ela consegue identificar, ela consegue ver. Tanto que eu fico até preocupado se eu estou perto dela, que ela começa a olhar muito para o meu lado, eu já acho que tem alguma coisa, eu já fico preocupado. Mas não são para todos que Deus dá esse dom. Por quê? Se Deus desse esse dom para nós, das duas umas, ou a gente poderia tirar a nossa vida, ou a gente poderia se desviar, porque é algo que nem todos estão preparados para ver. Mas Deus nos dá armas espirituais para que nós possamos guerrear contra principados e contra potestades. Uma curiosidade: principados e potestades, eles são ao contrário de arcanjos e anjos, tá? Principados é o demônio principal, é o mais forte, assim como arcanjo é o anjo mais forte. O arcanjo Miguel, por exemplo, é o anjo mais forte de Deus. Principados é o demônio mais forte. E potestades é equivalente a um anjo. Tá? Então a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra a carne, mas contra principados e potestades. É por isso que Paulo escreve na carta de 2 Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir sofismas, altivez, fortalezas e os nossos pensamentos. E quando a gente pega esse texto, meus irmãos, fica muito mais fácil nós conseguirmos entender o que Paulo estava falando quando a gente começa a ler ele do final para frente. Então essas palavras que eu deixei destacada: pensamento, altivez, sofismas e fortalezas. Tudo começa onde? No nosso pensamento. Pastor Gumer, que é o pastor presidente da Igreja da Paz de Barueri, ele falou uma coisa que eu escutei lá atrás na minha conversão e até hoje eu guardei isso no meu coração. Ele falou: o pensamento, o pecado, ele vem como um pássaro e ele pousa na sua cabeça. Você não pode evitar do pássaro pousar na sua cabeça, mas você pode e deve evitar esse pássaro de fazer ninho. Porque o nosso pensamento, ele vem mesmo. Satanás, ele vai lançar sementes em nossos pensamentos para tentar fazer com que a gente tome isso para si. Então ele vem como um pássaro e pousa na nossa cabeça. Só que se a gente identifica que esse pensamento não provém de Deus, nós automaticamente expulsamos esse pássaro, esse pensamento. Agora, se nós não identificarmos que esse pensamento não provém de Deus, ele vai fazer um ninho na nossa cabeça. E fazendo um ninho em nossa cabeça,
se torna muito mais fácil Satanás fazer com que a gente entre e se envolva no pecado. E Satanás ele tem feito isso dia após dia na minha mente, na sua mente, em todas as mentes. Nós não conseguimos fugir disso. Tem um dia sequer que a gente levanta da nossa cama de manhã e vai dormir à noite, que a gente pelo menos não murmura uma vez? Quem aqui consegue? Se conseguir, me ensina. A gente já levanta às vezes reclamando, meu Deus, que sono. Não queria ir trabalhar hoje. Oh, plena segunda-feira. Para mim, segunda-feira é bom que é a minha folga. Plena terça-feira. A gente já levanta com pensamentos assim, meus irmãos. Então, Satanás ele vai colocando pensamentos sutis em nossa mente, querendo que a gente tome posse daquilo, esperando que o pássaro faça ninho. Eu vou te dar um exemplo pessoal. O que é um pensamento? Como que Satanás coloca isso daí? Eu e a minha esposa, eu conheci ela antes de nós nos convertermos. Nós nos convertemos já com 4 anos de relacionamento, tá? E nós fumávamos. Quando eu conheci, na verdade, eu conheci a minha esposa fumando na faculdade. É horrível, mas foi assim que eu conheci ela. Então, Satanás tinha colocado na minha mente que fumar era algo bom. Na mente dela, a mesma coisa. Depois de 4 anos que nós estávamos no nosso relacionamento, nós nos convertemos. Ela se converteu primeiro, eu ainda fui relutante e me converti só 6 meses depois dela. E a partir daí, meus irmãos, começou uma luta diária para a gente conseguir largar o vício do cigarro. Não foi algo fácil. Para a glória de Deus, beber eu consegui parar de beber no dia que eu aceitei Jesus. Não preciso mais. Agora o cigarro ele foi um tratamento na minha vida. E quando eu descobri que a minha sogra, quando se converteu, caiu endemoniada e ali ela foi liberta do cigarro, eu falava todo dia para Deus, Deus, me endemonia, me tira logo e faz eu parar de fumar. Porque é muito mais fácil, meus irmãos, é mais fácil colocar a culpa no diabo, falar assim, se é o diabo que está dentro de mim, que eu caia logo endemoniado, expulsa esse demônio de mim e eu paro de fumar, é muito mais fácil. Mas não foi assim que aconteceu. Nós ficamos ainda durante 1 ano, meus irmãos, lutando contra o cigarro, lutando contra o vício. A gente fazia de tudo que você pode imaginar. Trocamos para cigarro mais fraco. Ela foi fazer parte não é Alcoólicos Anônimos, do Fumantes Anônimos lá. Colocou adesivo. Fizemos um monte de coisa, tudo que vocês podem imaginar. E nós não conseguíamos largar o cigarro. Até que um dia eu identifiquei que havia um pensamento na minha e na mente dela que não provinha de Deus. E isso eu descobri num dia que eu estava dirigindo com meu irmão atrás e nós estávamos falando sobre cigarro. E eu falei assim, sabe qual que é o problema? Que fumar é bom. E eu gosto. Na hora que eu falei isso, eu identifiquei, não vem de mim isso. Satanás tem colocado isso na minha mente. Mas como eu era um crente antes, demoramos 1 ano. Como eu era um crente convertido antes, eu estava tomando leite. 1 ano depois eu comecei a comer comida sólida. E peguei experiência em Cristo e identifiquei que aquele pensamento não era mais meu. E aí eu falei, Satanás, agora eu te vi. E naquele momento nós levamos todos os nossos problemas e pensamentos cativos a Deus. E nós paramos de fumar no mesmo dia, eu e minha esposa. Não foi nesse dia, mas nós paramos de fumar juntos. Ela no telefone na casa dela, eu no telefone na minha casa, nós ainda éramos noivos. E naquele momento aconteceram situações que nós falamos assim, ó, é agora. Depois daquele dia nós não fumamos mais. Porque nós tivemos o discernimento de que aquilo que estava em nosso pensamento não provinha de Deus, mas provinha de Satanás colocando mentiras na nossa mente. Vocês estão conseguindo entender como que é sutil que Satanás coloca isso? Era uma tatuagem que estava dentro de nós, falando que cigarro era bom, que nós gostávamos de fumar e que nós não conseguiríamos parar de fumar. Porque eu já tinha, em determinado momento da minha caminhada, pensado o seguinte, eu não vou conseguir largar isso daqui. Eu vou ter que conviver com isso para o resto da minha vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós falamos assim, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo unir minha família, eu não conseguirei ter uma família abençoada, minha família nunca vai se converter. Eu não consigo largar a pornografia, eu não consigo perdoar. Não, porque o que aquela pessoa fez para mim, só eu sei o que eu estou passando, eu não consigo e eu não quero perdoar.
Esse tipo de pensamento, meus irmãos, não provém de nós, não provém de Deus, mas sim do diabo. Então a primeira coisa que vem na nossa mente é o pensamento. E no texto de Paulo, de baixo para cima na carta aos Coríntios, a segunda coisa que vem é a altivez. O que significa altivez? Altivez é algo que ocupa espaço, que toma o nosso tempo. Então, quando eu pensei, eu não consigo largar, eu gosto disso, aquilo tomou um espaço na minha mente, que eu não tinha espaço para falar assim, Deus, eu não sou assim. Isso não provém do Senhor. Aquilo tomava todo o meu tempo e a minha santidade. Porque eu não tinha identificado ainda que aquilo era algo que não provinha de Deus. Sabe aquele pecado que nós temos lá enraizado, tatuado lá dentro de nós, escondido, que a gente fala assim, eu não consigo largar isso daqui, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo perdoar, eu não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de assistir pornografia, eu não consigo parar de olhar para outras mulheres, para outros homens. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não era isso? É dessa forma. Se é assim, eu sou assim. Não tem como me mudar porque eu sou assim. Quantas pessoas, meus irmãos, nós não vemos que se afastam da presença de Deus e voltam para o caminho que elas estavam antes, de bebedices, de baladas, e falavam assim, eu vivia numa mentira. Esse sou eu gosto disso, eu faço parte disso, esse é o meu ambiente. E isso, Satanás forma um reduto à nossa volta. Vários pensamentos se tornam uma altivez. E várias altivezes vai tomando tanto espaço, vai tomando conta de tanto nosso pensamento, que isso se torna um sofisma. E o que é o sofisma? Sofisma é uma mentira que aparentemente é uma verdade. Então Satanás coloca situações em nossa mente, coloca mentiras em nós, que nós tomamos posse daquilo de tal forma que aquilo aparentemente para nós se torna uma verdade. Eu não vou conseguir parar de fumar. Por quê? Porque eu gosto. Porque é algo bom. E isso se torna para mim um sofisma. Quer ver um sofisma que é muito comum? E eu vou ser bem sincero com vocês. Muitas vezes, vocês veem quem está aqui em cima pregando, tem a imagem, a gente vê pastores pregando no YouTube, que não são tentados, que são santos, que não passam por provações. Meus irmãos, nós somos humanos como todos os outros. E nós passamos muitas vezes mais tentação do que alguns. Porque Satanás, ele é astuto, ele quer derrubar de qualquer forma. E uma mentira, um sofisma que Satanás tinha colocado dentro de mim há um tempo atrás era que eu não conseguiria emagrecer. E vocês sabem que muitas vezes eu cansei de fazer piadas aqui sobre isso. Ah, não sei se vocês repararam, mas eu sou gordinho. Eu estava muito gordo. E aí Satanás colocou isso daí no meu coração, se tornou um sofisma, e eu acreditava que aquilo era verdade. Eu não vou conseguir emagrecer. Eu já estou com quase 35 anos, meu metabolismo é lento, eu não vou conseguir emagrecer. Quantos aqui já tiveram esse pensamento que não vai conseguir emagrecer? É mais comum do que nós imaginamos. Mas isso se torna um sofisma, que é uma mentira que aparentemente é uma verdade. Eu poderia dar muitos outros exemplos aqui, que são coisas sutis, que nós começamos a acreditar que é verdade. Nós não conseguimos, quando nós éramos jovens, por exemplo, às vezes lá atrás teve alguma namoradinha, algum namoradinho que daí terminou o relacionamento e fala assim, eu não consigo viver sem essa pessoa. Isso é um sofisma. Uma semana depois já estava com outra, antes de se converter, né? Quem é cristão, não. Parou de sofrer. Eu não consigo viver com emprego. Eu trabalhei com uma pessoa que ela foi mandada embora, hoje inclusive eu falei com a minha esposa dele, ele foi mandado embora do nosso antigo trabalho, a vida dele acabou. Por quê? A vida dele era o emprego. Tiraram aquele emprego dele e acabou. Para ele a verdade dele era aquilo, ele não sabe fazer mais nada a não ser trabalhar lá, naquele lugar. Se torna um sofisma. Então, se muitos pensamentos se tornam uma altivez, muitas altivezes se tornam sofismas, muitos sofismas se tornam fortalezas.
E a fortaleza, quando ela se torna, é aonde é tatuado em nosso coração. Porque nós já acreditamos tanto naquela mentira, nós tomamos tanto posse daquilo, que se torna uma fortaleza em nossa mente e em nosso corpo, e nós achamos que nós não conseguimos derrubar aquilo, nós não conseguimos nos livrar daquilo, e isso fica tatuado, cravado em nosso coração. E é aqui que eu falei lá no começo, quantas vezes há pecados em nós que estão tão profundos, tão tatuados em nós, que nós vamos nascer e morrer com esse pecado, se nós não tivermos o discernimento do Espírito, e nós confessarmos os nossos pecados e nos livrarmos dele. Pode ser que esse pecado que está dentro de mim, que está dentro de você, que talvez nós não confessamos ainda, vá nos levar ao inferno. Em seu nome expulsei demônios, coloquei mãos e enfermos foram curados, preguei a sua palavra, pessoas se converteram, fui todos os domingos no culto, participei de todas as células, fiz todos os discipulados, eu vi todas as pregações, eu assistia vídeo no YouTube. E por que eu não posso entrar no céu? E Jesus vai falar, não te conheço, aparta-te de mim. E isso é muito grave, meus irmãos. Satanás, ele não vai falar conosco, e ele não fala conosco em terceira pessoa. Ele não fala assim, ô Sam, você não consegue perdoar. Ele não falava assim, ó, ô Sam, você não consegue largar o cigarro. Satanás não fala em terceira pessoa, porque se fosse assim, meus irmãos, seria muito fácil da gente identificar quando não era nosso pensamento. Automaticamente a gente vai falar assim, não sou eu que estou pensando isso daqui. Satanás está falando isso daqui para mim. Então automaticamente você já identificaria e falava, sai capeta, já te identifiquei. Eu sei que é você que está colocando isso daí na minha mente. Eu sei que é você que está falando comigo, isso daí não provém de mim. Então Satanás, ele não vem na terceira pessoa. Satanás, ele vai vir sempre na primeira pessoa. Ele vem falando da nossa mente, você não pode, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Ele vem falando assim, eu sou isso, eu não posso, eu não consigo. Eu sou isso, eu sou aquilo. E isso nós vamos ter que conviver dia após dia até chegar o nosso último dia, que é o dia que nós vamos morrer ou que Jesus vai voltar e nos levar. Eu espero sinceramente que Jesus volte antes de eu morrer, porque eu quero muito ver essa volta dele. E quando eu falo que nós somos tentados dia após dia, eu e minha esposa nos convertemos e nós paramos de fumar quando eu tinha 25 anos de idade. Eu vou para 35 anos, faz 10 anos que nós paramos de fumar. Agora, há pouco tempo atrás, não foi 5 anos atrás, não foi 10 anos atrás, não foi 1 ano atrás, há pouco tempo atrás, isso eu vou colocar aí questão de 2 meses. Eu estava trabalhando, tem alguns clientes nossos, tem alguns irmãos nossos que são nossos clientes, eles conhecem lá a barbearia, e eu estava do lado de fora, tem a porta da barbearia, eu estava do lado de fora conversando com um cliente que é muito amigo nosso, e esse cliente ele estava fumando. E quem fumou sabe que o cheiro do cigarro ele é horrível, mas para quem já fumou o cheiro vem doce. E ele estava fumando e Satanás falou assim, eu acho que eu ainda não sou liberto. Eu acho que eu ainda não sou liberto. Só que hoje, meus irmãos, já sou, como dizem, macaco velho. Eu já identifiquei na hora, eu falei assim, sai Satanás, você pode não ter sido liberto, mas eu já fui. Você pode querer fumar, mas eu não quero mais, então sai. Nós precisamos ter esse discernimento de quando é Satanás colocando coisas na nossa mentalidade e quando é realmente a nossa mente. Então, se eu assumo essa voz para mim, se eu entendo que aquilo partiu do meu pensamento, do meu coração, qual é o meu futuro? Voltar para onde eu saí. Voltar a fazer as mesmas coisas cujo qual Deus já me libertou. Ali, Satanás mandou um passarinho, na hora eu espantei. Se eu deixo ele fazer ninho, já era. Para voltar, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. É muito fácil, meus irmãos, nós tropeçarmos e voltar para onde nós éramos, se nós não tivermos o discernimento de espírito. Como eu falei, Satanás, ele vai ser muito difícil ele se manifestar hoje, a gente ter que expulsar demônios. Eu acho que a última vez que eu expulsei um demônio, vai fazer acho que mais de 1 ano, foi aqui na igreja. Mais de 1 ano, faz mais, porque veio a pandemia, faz mais. É até mais fácil, meus irmãos, falar para vocês, é até mais fácil. Eu queria mesmo, caísse endemoniado, a gente já expulsa, já resolve a vida da pessoa e acabou. É muito mais simples.
do que tratar em discipulado e ter que tratar pouco a pouco, tirando o carrapicho, trazendo aquilo à tona, pedindo perdão. Dói muito mais. Dói muito mais quando você precisa tratar um pecado interno seu, sem a manifestação de um demônio, do que ele se manifestando e você expulsando. É muito mais difícil. E Satanás, infelizmente, descobriu isso. Descobriu que é muito melhor deixar as coisas quietinhas e ir bloqueando nossa mente e as nossas atitudes para que a gente não expanda o reino, do que ele se manifestar e a gente fazer uma entrevista com ele. Ele descobriu que é muito mais difícil. Meus irmãos, fala comigo. Sai fora, capeta. Fala com vontade. Sai fora, capeta. Eu vou jogar mentira em vocês igual o Satanás joga. E vocês vão falar, sai fora, capeta. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo ter uma família fiel a Deus. Eu não consigo largar a pornografia. Eu não consigo parar de mentir. É esse tipo de atitude que nós temos que ter quando nós identificamos o que é mal e o que é bom. O que é mal, sai fora, capeta. Já te vi. Já sei que é você. E eu declaro em nome de Jesus que os demônios que estão aqui, porque não pensa que aqui é um lugar, só porque é um lugar santo não tem demônios não, viu, meus irmãos? Temos. Aí está acontecendo uma guerra espiritual muito forte aqui que nós não conseguimos ver. E eu já declaro em nome de Jesus que os demônios estão caídos em nome de Jesus. Eles já estão ficando endemoniados, porque nós já identificamos as flechas e os dardos inflamados do inimigo. Nós vamos sair daqui, meus irmãos, com o conhecimento e discernimento de espíritos. E toda vez que vier algum pensamento, nós vamos saber, não é nosso, não provém de Deus, então é Satanás que tem colocado aqui. Meus irmãos, parece que às vezes é impossível nós largarmos pecados e nós nos libertarmos. Parece que às vezes é impossível. Existiu um homem chamado Roger Bannister. Ele nasceu em 1900 e bolinha, bem muito lá atrás. E esse cara, ele nasceu com uma deficiência física, onde ele não podia andar. Ele não podia andar. Mas quando ele cresceu, ele falou assim, eu não aceito isso para a minha vida. Eu vou andar e eu vou correr. Eu não vou só andar, eu vou correr. E de fato, ele se tornou um corredor, encurtando muito a história. Ele se tornou um corredor. Só que havia um sofisma naquela época, onde pessoas não conseguiam correr mais de 1 milha, que dá mais ou menos 1 km e 600 metros, em menos de 4 minutos. Durante 30 anos houve esse sofisma e as pessoas acreditavam que era humanamente impossível correr mais de 1 milha em menos de 4 minutos. E alguns médicos falavam inclusive o seguinte: se alguma pessoa se quer arriscar a correr, ela vai forçar tanto o seu físico que ela corre o risco de morrer. Só que Roger Bannister não sabia dessa mentira, ele não sabia desse sofisma e ele começou a praticar e ele correu abaixo de 4 minutos. 9,80 e poucos segundos. Não, 3,80 e poucos milésimos. Ele não sabia que era impossível. Aí ele foi lá e fez abaixo de 4 minutos. Depois que Roger Bannister correu abaixo de 4 minutos, outras 25 pessoas correram abaixo de 4 minutos. Meus irmãos, aparentemente é impossível a gente se livrar dos nossos pecados, das nossas tatuagens interiores. Mas para Deus nada é impossível, meus irmãos. Nós podemos olhar com os nossos olhos carnais e falar, é impossível eu perdoar tal pessoa. É impossível eu fazer isso, é impossível eu alcançar aquilo, é impossível eu prosperar a minha vida financeiramente, é impossível. Meus irmãos, nada é impossível ao que crê. Nós servimos a um Deus do impossível. Fazer o impossível é a especialidade de Deus. Fazer o impossível é a especialidade de Deus. Nós não servimos a um Deus que está morto, enterrado, mumificado, embalsamado. Nosso Deus ressuscitou, meus irmãos. Ele venceu a morte, que é algo mais impossível do que vencer a morte. E não é que ele foi ressuscitado, porque as pessoas que nós ouvimos falar que foram ressuscitadas, morreram de novo. Ele não morreu, meus irmãos, ele está vivo, ele está em nosso meio. Nosso Deus é um Deus do impossível. Existe, meus irmãos, solução para quem tem uma tatuagem interior? Claro que existe.
Existe solução para quem tem tatuagem exterior? Qual que é a solução para a gente remover uma tatuagem exterior? É o laser. Existe tratamento já para isso hoje. Ah, não quero mais essa tatuagem. Você vai sofrer, porque vai doer mais do que doeu para fazer, mas dá para tirar. Então o laser vai e arranca aquela sua tatuagem. Só que assim, o laser ele só funciona não pela tinta, não pela pele. O laser ele funciona em contato com o sangue. Ou seja, nós só conseguimos remover uma tatuagem se nós estivermos vivos. Depois que morreu, já era. A tatuagem interior é do mesmo jeito, meus irmãos. Nós só conseguimos remover a nossa tatuagem interior enquanto nós estamos vivos. Depois que nós morremos, não tem uma segunda vida, não vai encarnar, não vai reencarnar, não vai ter outra chance. É hoje, é agora, é enquanto há sangue correndo em nossas veias. Porque se o laser ele pega numa pele que não tem sangue correndo, ela queima a pele, vira torrada. Então só funciona com sangue. E quando nós falamos que o laser é o que tira a nossa tatuagem, laser é uma luz. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso laser, que remove as nossas tatuagens. Só que nós precisamos de sangue. Quem deu sangue para nos salvar? Jesus deu sangue para nos salvar, meus irmãos. Nós temos na nossa mão a luz e o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, que tira as nossas iniquidades, que levou na cruz, meus irmãos, os nossos pecados. Nós temos, como dizem, a faca e o queijo na mão. Nós temos a luz e o sangue. Nós temos tudo que nós precisamos para tratar as nossas tatuagens interiores. Jeremias capítulo 29 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu trarei de volta do cativeiro. Se há alguém aqui nessa manhã preso em algum cativeiro, eu declaro em nome de Jesus, não está mais. O sangue de Jesus, a luz da palavra, está sobre a sua vida nessa manhã. Se há pecados escondidos, se há tatuagens interiores dentro de você, que Satanás tem falado, eu não consigo me livrar, eu declaro em nome de Jesus a libertação sobre a sua vida. Pensamentos que não provêm de Deus, eu declaro uma mente cativa a Deus, sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. E para finalizar, eu quero ler o último texto que eu deixei aqui, 1 João 1,7, que diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andamos em comunhão com Jesus. Confessai os seus pecados uns aos outros, para que sejas perdoados e curados. Ninguém consegue ser um cristão sozinho, meus irmãos. Ninguém consegue andar sozinho no Evangelho. Nós precisamos uns dos outros, e principalmente daquele que deu a sua vida por nós. Se coloca de pé aqui, enquanto o louvor vai tocar aqui um louvor, eu quero orar por você. Se Satanás tem colocado na sua mente que você é talvez um born loser, nascido para o fracasso, eu declaro em nome de Jesus que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Jesus, Ele tem uma vida próspera para nós. Ele tem um futuro próspero para nós. Nós não podemos, assim como eu preguei alguns domingos atrás, vivermos no legalismo ou vivermos deliberadamente. Nós precisamos viver para Ele, mas Ele tem uma vida abundante para nós. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece quantos cabelos nós temos na nossa cabeça, Ele sabe de tudo. Eu posso esconder o meu pecado do meu irmão, eu posso esconder o meu pecado do meu discipulador, do meu pastor, dos ministros de louvores, da minha esposa, da minha filha.
mas eu não posso esconder de Deus. Deus me conhece no mais profundo íntimo. Deus sabe de tudo, meus irmãos. Nós nunca estamos sozinhos. E se Deus sabe, e mesmo assim Ele decidiu te amar e te aceitar, por que você não coloca isso para fora? Mas não como uma forma de tatuagem, como forma de redenção. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tem tatuagens dentro de mim que eu não tenho coragem para falar para ninguém, mas trata em mim, Senhor. Eu não quero chegar no dia da minha salvação, dar de cara com o Senhor e o Senhor não deixar eu entrar. Eu quero o meu galardão completo, Senhor. Eu não quero simplesmente o meu galardão, mas eu quero o meu galardão completo. E meus irmãos, sendo muito franco com vocês, eu não aceito em nome de Jesus que ninguém dessa igreja se perca. Por que muitas vezes a gente traz palavras duras? Porque nós não queremos que ninguém se perca. Nós podíamos muito bem falar sobre prosperidade, sobre uma vida abundante financeira. Nós poderíamos falar de bênção, culto da bênção, tarde da bênção. Venha, você vai receber. Vai receber o que, irmãos? Se não for a sua salvação, de nada vale. Não adianta eu ter bênçãos, não adianta eu ter tudo, não adianta eu mais parecer ser do que ser. Eu quero a minha salvação, meus irmãos. E eu não aceito, em nome de Jesus, que no dia do juízo final eu chegue lá e olhe e fale assim: está faltando fulano que era da nossa igreja, não está aqui. Eu não aceito, meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco diante de Ti agora a vida de cada pessoa. Pai, cada pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor, que tem levado o pensamento cativo ao Senhor, Senhor, que tem muitas vezes tatuagens interiores, Senhor, que só o Senhor conhece. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar pelos olhos da fé, Senhor, que nós sairemos daqui hoje com uma palavra transformadora. Senhor, não são todas as palavras que nós nos lembramos, mas eu quero pedir em nome de Jesus, abra a mente de cada pessoa, que essa palavra seja penetrada, seja inculcada, seja ruminada, Senhor, que nós possamos buscar o Senhor em espírito e em verdade, que toda tatuagem interior, Senhor, que a luz da Sua palavra possa penetrar, que o sangue de Jesus possa penetrar, removendo essa tatuagem, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu quero declarar, Senhor, que não há nada, Romanos 8 diz, nem principados, nem demônios, nem anjos, nem profundidade, nem altura, nada nos separará do amor de Deus, Pai. Eu quero declarar em nome de Jesus que há tatuagens hoje sendo removidas aqui nessa igreja. Senhor, que há pessoas sendo tratadas aqui nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, que há pecados escondidos, Senhor, ainda que seja em mim, Pai, venha trazer à tona. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos purificar. Ah, Senhor, como seria mais fácil, assim como eu falei, demônios sendo manifestados e nós expulsando demônios e pessoas sendo libertas, Pai. Nós sabemos a estratégia do inimigo, mas nós sabemos, Senhor, que nós temos em nós armas espirituais para guerrear essa guerra, Senhor. Eu quero declarar em nome de Jesus, assim como está escrito em Efésios 6, a armadura de Deus nos revestindo nessa manhã. Que nós possamos ter o discernimento que Paulo escreveu lá na carta de 1 Coríntios 12, discernimento de espíritos, que quando forem lançadas flechas em nós, nós possamos discernir que esse pensamento não provém do Senhor. Ah, Senhor, como nós somos abençoados, Senhor. Como nós somos abençoados, nós temos o privilégio de termos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Oh, Espírito Santo, o Senhor é maravilhoso. Nós queremos ser mais sensíveis ao Senhor a cada dia, Pai. A cada dia, Senhor. Trabalha em nós. Trabalha em nós, Senhor. A Sua presença nos basta.
trabalhado no coração de cada pessoa aqui, eu tenho certeza que culto após culto, dia após dia, Ele tem nos preparado para a volta dEle. O Espírito tem nos alertado, irmãos, a volta de Jesus está próxima. Há quanto tempo nós não ouvíamos palavra falando sobre a volta de Jesus, e Ele tem nos alertado, não só a nossa igreja, mas o mesmo Espírito que habita em nós, habita em outros ministérios, e outros ministérios têm falado sobre o mesmo tema. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A volta de Jesus está próxima, meus irmãos. O tempo é agora. Estenda suas mãos para cá, eu quero abençoar a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a unção, a comunhão, a consolação do doce Espírito esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.